Tá, então aqui eu vou ter uma tabela e aqui eu vou criar uma função para buscar o código que vai ficar aqui. E esse código nós vamos escrever sempre que nós clicarmos aqui na nossa list box. Então ele vai inserir aqui o código e aqui eu quero fazer a busca do cliente 1, 2 e o 3 com base nesse código aqui. Bom, para fazer isso eu tenho aqui essa tabela, funcionários, e aqui dentro eu tenho os 3 clientes, os melhores clientes relacionados a cada um desses funcionários aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, Alice Rodrigues, então tenho aqui o cliente 1, que seria esse aqui, né, o código e o nome do cliente 1, o código e o nome do cliente 2 e aqui o código e o nome do cliente 3. Então, nós vamos vir aqui e eu vou inserir aqui essa função. Aqui eu vou colocar um código só para teste e depois nós vamos modificar isso aqui, tá? Então aqui nós vamos usar um campo de busca. Antes disso eu vou criar nós vamos usar aqui índice corresp, tá? Então eu vou precisar vir aqui, deixa eu ver se isso aqui é uma tabela com nome TB funcionários. Então esse aqui seria o nosso campo de busca. Eu vou dar um nome, vou inserir aqui a barra e eu vou dar um nome, deixa eu fazer assim. Eu vou dar o nome desse campo aqui, ID func_tb, tá? Então esse aqui vai ser o nosso campo de busca. Por quê? Vou já explicar para vocês. Eu vou vir aqui e vou escrever a função índice. A função índice ela pede uma matriz de busca. A matriz de busca aqui seria a nossa tabela, ó, tabela funcionários. Em seguida eu vou trazer aqui o número da linha correspondente. Nesse caso eu preciso buscar a linha referente a esse código, então eu vou usar aqui a função corresp. Ele me pergunta o valor procurado, eu vou dizer que esse aqui é o meu valor procurado. Em seguida ele pede a matriz procurada, então é aquela que eu acabei de criar. Então eu vou clicar aqui, ó, F3 e ele vai me retornar aqui essa pequena matriz que foi aquela que eu acabei de criar. Então eu vou dar um OK. Em seguida ele pede o tipo de correspondência, eu vou colocar 0, que eu quero a exata, e depois o número da coluna. Eu não sei, eu vou chutar aqui o número acho que é o 4, depois eu corrijo se não for esse. Então, deixa eu ver aqui, não é a coluna 4, mas deixa eu vir aqui e ver. Então ela inicia aqui, né, coluna 1. Na verdade fica mais fácil você fazer o seguinte, eu venho aqui 1 e aí eu faço isso aqui. Preencher série. Então eu quero a coluna 10, tá? Então é a coluna 10. Eu vou vir aqui e vou corrigir. No lugar de 4 eu vou colocar a coluna 10. Então agora é só eu copiar essa função para cá. Aqui eu quero o nome do cliente, então seria 11. E esses dados aqui de meta e realizado nós vamos buscar em uma outra tabela, tá? Que seria essa tabela aqui. Mas antes deixa eu finalizar aqui. Então esse daqui seria, ao invés de ser a coluna 10, vai ser a coluna 12. E esse outro aqui seria a coluna 14. E aqui novamente seria 13. E aqui seria 15. Tá? Então, referente ao funcionário 2, esse aqui seria os 3 principais clientes desse funcionário 2. Então, quero trazer aqui agora a meta relacionada a cada um desses funcionários aqui. Bom, é o mesmo esquema, então eu vou vir aqui, agora seria essa tabela, e os valores de meta, seria meta, né? Eles vão estar aqui na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria a coluna 6 e o total aqui na coluna 5. Tá? Só que aqui eu vou criar um campo, uma matriz de busca. Então vou dar um nome aqui para ela de TB, aliás, ID CLI TB, para indicar aqui a tabela de busca. Tá? Então vou vir aqui agora, vou escrever a mesma função. A matriz procurada seria a tabela agora clientes. Depois eu trago a função corresp. O valor procurado seria esse cara aqui. A matriz procurada acabei de criar, seria aqui, ó, ID clientes TB. Correspondência 0 e número da coluna 6. Tá, esqueci de colocar o parênteses, mas ele corrige. E esse cara aqui eu vou formatar para valor. O realizado seria a mesma função, com a diferença que aqui seria a coluna 5, tá? Na verdade eu cometi um erro aqui, perdão. O valor procurado aqui é esse cara aqui, tá?
é o código agora do meu cliente, não do funcionário, porque eu estou procurando a meta do cliente. Então a mesma coisa aqui, ó. Então vou ter que tirar aqui. Vou deixar normal. E aí é só arrastar para cá. Tá? E esse aqui também. É só eu arrastar para cá. Tá? Então tá pronto aqui. Então são esses valores aqui que nós vamos descarregar agora aqui dentro desses nossos objetos aqui. Antes disso eu preciso especificar aqui o código do cliente, né? Sempre que eu clicar aqui na minha listbox. Então aqui, ó, se eu colocar 3, os dados vão ser alterados. Se eu colocar aqui 8, novamente os dados vão ser alterados, tá? Só que eu quero fazer isso aqui via código. Então é bem simples, eu vou voltar aqui. E aqui dentro do evento click da nossa listbox, eu vou escrever aqui no final o seguinte. Vou pegar aqui a planilha, vou especificar a célula que eu quero, que seria aqui AG3, tá? Ponto valor. Vai ser igual ao nosso ID, simplesmente isso. Então, nós podemos voltar aqui e olha só. Vou clicar aqui em Roberta Teixeira, ó, código 2, Deise Assunção, código 7, então ele está atualizando. Então agora eu quero trazer esses dados para cá, para dentro do nosso dashboard. Como é que nós vamos fazer isso? Voltar lá no código, novamente deixa eu centralizar aqui. Então aqui novamente dentro do evento click, nós vamos inserir aqui mais algumas linhas de código. Então, antes disso, eu preciso dimensionar aqui mais algumas variáveis. Então, aqui, ó, 3 variáveis para o nome dos clientes, 3 variáveis para a meta, uma para cada cliente, e 3 variáveis aqui relacionadas ao valor realizado de cada cliente. Em seguida, nós vamos escrever esses valores aqui. Então aqui nós vamos ter que especificar a célula onde está cada um desses valores. Então aqui o nome do cliente 1, por exemplo, ela estaria aqui dentro da célula AI12. Então vou voltar aqui. Na verdade aqui, pessoal, é o nome, né, e não o código, então seria AJ12. Tá, então aqui eu estou localizando cada um dos valores aqui dentro da minha planilha. Em seguida é só setar os valores, né, referente a cada um desses dentro dos nossos objetos aqui. Então, novamente, muito fácil, é só eu copiar esse código aqui. E eu vou ter aqui um para cada variável dessa aqui, certo? Sendo que aqui eu preciso substituir pelo nome de cada um desses objetos. Então, por exemplo, aqui, ó, nome do cliente 1. Certo? Então, por exemplo, aqui é cliente 1, aqui seria cliente 2 e aqui seria o cliente 3. E aqui novamente, ó, o nome do cliente 1 aqui, cliente 2 aqui e o cliente 3 logo aqui abaixo. Tá, então simplesmente isso. E se eu vier aqui, vamos testar. Ó, viram? Então ele está escrevendo já o nome dos clientes. Agora eu posso fazer a mesma coisa aqui para esse valor aqui de meta. Sendo que aqui tem um pequeno cálculo, né? Mas vocês vão ver que é bem fácil. Então vamos lá. Vou copiar esses 3 aqui e vou colar aqui para baixo. Então vamos ver aqui o nome desse camarada. Então seria aqui o cliente %.
Então aqui novamente seria o cliente 1, aqui seria o cliente 2 e aqui seria o cliente 3. E aqui ó, eu tenho que fazer um pequeno cálculo, então deixa eu apagar aqui. Por exemplo, aqui o percentual do cliente 1 seria o valor realizado 1, vou colocar aqui entre parênteses, dividido pela meta do cliente 1 também. Só que eu quero que isso aqui venha em porcento, né? Então eu vou usar aqui o parâmetro formatar. E aí eu informo que eu quero uma casa apenas e quero em porcento. E é só fechar. E pronto. Aí eu faço a mesma coisa aqui para os outros, tá? Só que aqui seria o cliente 2. E aqui o cliente 3. Vamos ver? Então fica olhando aqui para os valores de percentual. Olha, viu? Então, por exemplo, aqui seria cliente número 6. Então vamos confirmar aqui. Podemos fazer o cálculo clear, é só fazer aqui, dividir por esse valor aqui. Tá, então, ó, 73%, a mesma coisa aqui para os outros. Ó, 27, 28, aqui ele arredondou. Então é só eu vir aqui, ó, colocar o formato porcentagem, olha só. Então ele está trazendo os dados tudo certinho. Bom, o que eu quero fazer agora é dimensionar essa barra aqui de acordo com esse percentual aqui. Bom, para fazer isso eu preciso saber qual o tamanho dessa barra aqui. Qual o tamanho que essa barra aqui possui. Então, novamente eu vou descobrir as dimensões desse objeto, a mesma coisa que eu fiz aqui para a imagem. Então eu vou lá naquele nosso módulo temporário que nós criamos e esses caras aqui eu vou desabilitar. Vou pegar apenas uma linha de código dessa aqui, sendo que eu quero, aqui na verdade eu quero a largura, né? Então eu quero a largura desse cara aqui, ó. Então é só eu substituir aqui, ó. E olha só como é rápido. Ele vai simplesmente escrever aqui embaixo. Então eu dou um play. E olha só. 411,75. Eu vou arredondar isso daqui. Eu vou tentar deixar em 411, tá? Para facilitar melhor. Então como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer por aqui, ó. Então eu vou dizer que a altura desse cara aqui vai ser igual a 411. Da barra do cliente 1, a mesma coisa para o 2 e para o 3, então é só eu substituir aqui. Dá um play e pronto, ele dimensionou lá. Então o tamanho vai ser 401. Então 401 seria o nosso, vou até tirar aqui, 401 seria o nosso 100%. Então vou voltar aqui novamente, aqui dentro do dashboard. E aqui nós vamos trabalhar essa parte das barras lá, tá? Então vou baixar um pouquinho mais aqui. Então é muito fácil, é só vocês copiarem. Eu vou copiar esse cara aqui, ó. Vou copiar os três, tá? Vou colar eles aqui, sendo que aqui eu vou substituir planilha 1 pela variável, que é a mesma planilha 1 também, não tem problema, tá? E aqui eu vou dizer que esses dados aqui vezes, vou fazer a mesma coisa aqui para os outros. Então aqui eu vou substituir, seria 2, aqui seria 3, aqui seria 3, aqui seria 2. Tá? Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que cada largura daquela barra vai ser igual a esse valor de porcentagem multiplicado por 411, que seria o meu 100%. Então vamos ver o resultado disso. Ó. Opa, eu cometi um erro aqui. Eu dimensionei essa forma aqui e não é, seria essa barra variável, né? Então eu coloquei aqui, ó, barra. Aliás, essa é a barra variável, né? Então eu inverti. Onde tem barra fixa eu coloquei barra variável. Então não tem problema, só você tem que ter cuidado na hora de fazer os cálculos. Então eu vou retornar esses caras aqui, ó. Eles vão ficar do mesmo tamanho. E aqui eu vou substituir, eu inverti lá, né? Mas não tem problema. Então aqui no lugar de barra variável é barra fixa. Então foi um erro meu aí.
tá? Mas não, só atentem quanto a isso. Então eu estou substituindo lá onde é barra fixa, na verdade é barra variável, tá? Deixa eu consertar aqui. Agora sim, vamos tentar. Ó, viram? Então aqui 40% ele dimensionou aqui corretamente, ó, então 40% ficaria aqui abaixo dos 50% e esse daqui, ó, 73 acima dos 50%. Então vamos ver outro cliente, ó. E assim a barra vai trabalhando conforme você vai fazendo aqui. Então aqui ficou em 100%, então perceba que ficou bem alinhado ali. E vamos ver outro aqui. Opa. Viu? Então tá funcionando legal. Tá? O que eu quero agora é modificar essas imagens aqui. Então vamos trabalhar elas agora. Então vou voltar aqui. Novamente aqui eu tenho que setar novamente mais algumas variáveis. Bom, aqui para a imagem seria a mesma metodologia que foi adotada aqui. Então vou simplesmente copiar esses caras aqui, ó. Aliás, aqui eu vou copiar até aqui, ó. E vou colar ele mais aqui embaixo. Sendo que aqui, ó, em nome do cliente, da imagem seria cliente. Vou dar um nome, cliente. Vou dar o nome de cliente 1 imagem. E o valor do ID aqui eu preciso especificar, então esse ID seria igual o valor que nós temos lá dentro da célula AI12, tá? Então seria isso aqui. Então eu posso simplesmente copiar aqui as dimensões, né? Eu preciso saber também. Então nós vamos já descobrir, tá? Então antes deixa eu copiar esse cara aqui também para a imagem 2. Aqui o que vai mudar é o nome da imagem. A imagem aqui vai ser 2 agora. E aqui a célula vai ser a 13. E novamente para a imagem 3 também. Vou copiar aqui. E aqui seria 14. E aqui seria a imagem 3. Tá, então vamos descobrir aqui as dimensões dessa imagem aqui. Então eu vou usar essa aqui como parâmetro. Então deixa eu pegar aqui o nome dela. E eu vou vir aqui, ó, novamente no nosso módulo temporário. Vou habilitar essas linhas de código aqui. A diferença é que aqui nós vamos inserir a imagem, é a 12. Imagem 67. Imagem 67. Então a mesma coisa aqui para esses outros. Então vamos lá. Ó, peguei aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e rodar de novo. Peguei aqui as dimensões, então vou escrever essas dimensões aqui lá, tá? Então vou vir aqui na imagem 1. Então a distância da esquerda seria essa aqui. E ela na verdade vai ser a mesma para todos, tá? Diferente da distância do topo. A distância do topo não. E a largura também. A largura e a altura também são as mesmas para todas. A única que vai variar aqui vai ser a distância do topo. Então essa aqui é a distância do topo da primeira imagem. Vou arredondar aqui, tá? 0,7. Da imagem 2, deixa eu descobrir aqui, deixa eu só posicioná-la melhor. Então, da imagem 2 seria aqui a imagem 70. Então, vou voltar aqui e vou descobrir. Nós queremos aqui só a distância do topo, tá? Da imagem 70. Vou apagar essa daqui. Da imagem 70 e da imagem 71. Então pronto, consegui. Então vou vir aqui da imagem 2, seria esse cara aqui. Vou arredondar. E da imagem 3 seria esse aqui.
também vou arredondar. E lembrando também que a pasta de origem aqui não é essa. A pasta de origem seria essa aqui, ó. Então vou copiar e vou substituir aqui, tanto para a imagem 1, quanto para a imagem 2, quanto para a imagem 3. Tá bom? Vamos testar. Olha só. Aqui é o mesmo problema daquele, tá? Então perceba que ela vai criar por cima dos outros. Tá? Olha só. Mas está funcionando já. Então, porém elas criaram aqui, ó, exatamente no nome que nós colocamos. Então isso aqui é imagem 1, imagem 2 e imagem 3. Então o que nós vamos fazer agora é limpar antes de rodar esse código. Então vamos lá. Para isso é bem fácil, é só pegar o código aqui da primeira que nós criamos. Esse aqui deleta. Então nós vamos copiar ele e colar aqui, ó. Então antes de eu fazer essa rotina aqui, eu vou deletar aqui a imagem. Aqui seria a imagem 2, né? Mas eu quero também da imagem 1 e da imagem 3. Então aqui imagem 1 e aqui imagem 3. Então vamos ver agora. Olha só, ele vai inserir. Vamos ver se ele vai excluir agora essas. Olha, excluiu. Então ele vai fazendo assim para todas. Tá, então essa parte aqui está finalizada. Deixa eu só modificar essa cor aqui. Vou vir aqui e vou colocar um azul. Tudo bem? Então vamos tentar novamente, olha só. Então essa parte do código aqui está funcionando legal. O que nós queremos agora é trabalhar esses botões aqui, esses tópicos aqui do nosso menu. Então top cliente seria esse aqui que vocês estão vendo. Eu quero agora o desempenho de cada um desses funcionários aqui. Então nós vamos para outra página, não vou criar outra planilha, vai ser dentro dessa planilha. Mas nós vamos fazer aqui, ó, a partir da manipulação desses objetos aqui. Pois bem, para fazer isso nós vamos voltar aqui e vamos inserir aqui mais alguns dados relacionados ao desempenho. Nesse caso nós queremos a meta versus realizado para cada funcionário. Então aqui eu vou inserir alguns dados. Meta versus realizado. Então eu quero a meta de cada funcionário de serviços e vendas e aqui nós teremos o total. Bom, para fazer isso eu vou repetir a mesma função que nós temos aqui em índice para fazer uma busca referente a esse código aqui do meu funcionário. Ok, então a mesma função, a tabela funcionários, o valor procurado é o código do meu funcionário e a matriz de busca é o ID funcionário TB que nós criamos lá dentro da nossa tabela. E a coluna relacionada aqui é a coluna 4. Eu vou simplesmente replicar isso aqui para vendas. Então agora no local de coluna 4 eu vou inserir coluna 5, tá? Porque aqui, se nós olharmos, aqui está a coluna 4, tá? Meta em serviços, e aqui meta em vendas na nossa coluna 5. Aqui eu vou simplesmente somar, seria a soma desses dois. E aqui novamente eu vou escrever a fórmula novamente. Lembrando que agora a coluna que nós queremos é a coluna 7 para serviço, coluna 8 para vendas. Então eu vou voltar aqui. E aqui novamente eu vou somar. Agora nós vamos criar o gráfico aqui de meta versus realizado. Antes deixa eu formatar esse cara aqui para moeda. E aqui eu vou escrever simplesmente o percentual entre o realizado e a nossa meta. Eu arrasto esse cara para cá. E aqui eu posso dizer que seria 1 menos esse valor. Ok? Então, por exemplo, aqui o nosso funcionário número 1, ele realizou aqui 68% da meta. Então, nós vamos inserir gráficos com base nesses dados aqui de realizado versus meta. Para fazer isso é bem simples, basta você selecionar aqui os dados que você quer. Depois vocês podem vir aqui e selecionar esse tipo de gráfico aqui, o gráfico de rosca.
Eu vou agora simplesmente formatar esse cara, então eu venho com o botão direito, formatar. Eu vou deixar o fundo, vou vir por aqui, então eu vou deixar sem preenchimento. Essa coloração aqui eu vou mudar, vou deixar... E essa aqui eu vou deixar numa cor, nessa cor. Ok, então ele vai ficar assim. Essa cor em lilás aqui seria a cor do 68%. Então eu cheguei a 68% da minha meta. Eu vou simplesmente arrastar esse cara para cá. Agora, aqui lembrando, então eu vou ocultar todo esse grupo e vou ocultar também as imagens. Então agora quando nós viermos para cá, o gráfico vai ficar mais ou menos aqui. Então agora eu vou simplesmente fazer a mesma coisa para vendas e para o total. Então vou criar uma cópia desse cara. Vocês podem vir aqui com o botão direito e alterar, selecionar dados. Aqui nós podemos remover e inserir esses dados aqui. Então ok e pronto. Novamente eu vou formatar esse cara aqui. Então esse aqui seria o nosso de vendas. Eu posso tirar o contorno. E posso também tirar o contorno dessas partes internas aqui. Então esse aqui seria o de serviço, esse aqui é o de vendas, e nós vamos criar um agora para o total, que seria a soma dos dois. Esse atalho que eu uso, tá pessoal, que cria uma cópia, é só vocês segurarem a tecla Ctrl e arrastar o objeto. Novamente o botão direito, selecionar dados. Vamos remover e inserir esses caras aqui. Novamente vou formatar. E pronto, os gráficos foram criados. Eu vou apenas agora organizá-los aqui para que eles fiquem ajustados. Pois bem, então eu vou deixá-los aqui nessa posição. E aqui na parte interna eu vou criar novamente uma caixa de texto, uma para cada gráficos desse aqui. Pois bem, então os gráficos vão ficar exatamente nessa posição aqui e o valor referente à porcentagem ela vai ser mostrada dentro de cada caixa de texto dessa aqui, exatamente nessa posição que vocês estão vendo aqui. Esses valores que eu coloquei aqui são fictícios, tá? Eles vão ser carregados no momento que eu der um clique aqui nesse funcionário. Então agora nós já podemos trabalhar a parte de programação. Antes disso eu vou renomear esses controles aqui laterais. Então novamente Alt F10. Ok, pessoal, então perceba que eu dei um nome para cada um desses tópicos aqui e em seguida eu criei um grupo aqui para deixá-los todos agrupados e dei um nome aqui de menu lateral, tá? Só para ficar um pouco mais organizado. O que nós vamos agora é carregar esses gráficos aqui à medida que nós à medida que nós modificarmos cada um desses funcionários aqui. Bom, para fazer isso é bem simples, como os dados já foram inseridos aqui. Perceba que à medida que eu mudo o funcionário, os dados são alterados. Então, o que eu quero basicamente... E o gráfico também é alterado. Então, ao mudar aqui, ele já vai alterar, o gráfico já vai alterar. O que nós precisamos agora é trabalhar, inserir aqui o percentual dentro dessa caixa de texto, relacionado a esse preenchimento aqui, e impedir que isso aqui aconteça. Tá? Então, deixa eu deletar aqui. Vamos então para nosso ambiente de programação. Novamente dentro do evento clique, tá? Vamos lá para o final. E aqui nós vamos trabalhar a parte que vai fazer aquelas alterações. Tá? Então nosso valor de meta para vendas vai ser a célula AL7, AL6 para serviço e AL8 para o total, que seria a soma dos dois. Em seguida é só setar isso aqui dentro dos objetos, lá dentro da nossa planilha. Lembrando que nós não criamos Aqui eu vou renomear esses caras aqui também, tá? Então aqui eu vou escrever um nome específico para cada um para que eu possa identificar lá dentro do ambiente de programação.
Tá, em seguida é só levar esse nome aqui, cada um desses nomes lá para dentro do nosso código. Então vamos recortar esse cara aqui e simplesmente replicar aqui para os outros. Então aqui seria v meta serviços e aqui eu teria o valor de meta para serviços. Em seguida é só copiar e replicar. Então aqui seria vendas e aqui também seria vendas. E aqui seria o total. E aqui para que ele escreva em porcentagem, nós precisamos formatar esse valor. Em seguida é só replicar aqui para vendas e para o total. Então vamos testar, é só vir aqui, vamos tentar outro. Então ele está modificando, com exceção desse aqui, vamos ver por quê. O nome aqui está errado, né? Esqueci a letra V. Ok, vamos ver agora. Então aqui ele atualizou e aqui também. Tá ok? Então eu vou agrupar agora esses caras aqui, todos relacionados aqui ao botão de desempenho, tá? Então dei o nome aqui de grupo desempenho e olha só, se eu ocultar, ele vai desaparecer. Então tá tudo pronto, o que nós vamos agora é trabalhar esses dois botões aqui. Então ao clicar aqui eu quero que ele traga apenas dados referentes a clientes e ao clicar aqui eu quero que ele apague os dados de cliente e deixe apenas os dados referentes ao desempenho, que seriam esses gráficos aqui. Além disso, eu não quero que essas imagens aqui apareçam quando eu estiver com esse botão aqui ativo. Para isso, nós vamos voltar aqui e vamos aqui dentro de módulo 1 e aqui dentro nós vamos desenvolver, na verdade, exatamente esses códigos aqui que nós íamos escrever. Eu acredito que eu esqueci de excluir ali do projeto original. Então, eu vou aproveitar o embalo e aí eu explico para vocês. Tá? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Esse aqui é o tópico exibe, o botão exibe tópico clientes, né? Então nós podemos voltar aqui e vamos aqui, ó, botão direito, atribui macro, e depois eu explico para vocês o código como ele vai funcionar, tá? Então vou vir aqui, ó, exibe top clientes e aqui atribui macro também, novamente exibe top clientes, e esse outro aqui nós vamos vir atribuir exibe desempenho e a mesma coisa para o ícone. Vou vir aqui, exibe desempenho, tá? E vamos verificar se, e aí eu explico aqui para vocês. Então ao clicar naquele botão eu quero que ele exiba a parte de, isso aqui eu quero que ele oculte e que ele exiba apenas os dados do cliente, e aqui desempenho, ao clicar eu quero que ele oculte a parte de clientes e exiba apenas aqui o desempenho do meu funcionário, tá? Então é isso que essa macro vai fazer. E essa outra aqui, ela vai exibir a parte de desempenho. Então, ela vai ocultar a parte de cliente e exibir apenas dados do desempenho. Então, antes disso, eu vou desativar esses dois caras aqui. Ó, e desativar esses dois aqui também. Então, vamos verificar. Eu vou clicar aqui, ó, em clientes. E ele vai exibir clientes. Se eu clicar em desempenho, ele vai exibir desempenho. Ele está eliminando aqui a imagem, né? Então vamos corrigir esse código aqui. Bom, então tá, eu quero clicar aqui em desempenho, exibir apenas dados de desempenho, cliente, apenas dados de cliente. Então vou botar aqui. E aqui, ó, antes de executar todo esse código, eu quero que ele limpe. Então isso que essa macro aqui vai fazer. Ela vai limpar todos os tópicos do menu, que é esse código aqui, ó. Então vamos lá. Aqui ele vai estar resetando todos esses caracteres aqui que vocês estão vendo. E esse outro aqui ele vai resetar também a cor de todos esses botões aqui. Então esse azul ele vai ficar apenas no menu que eu estiver trabalhando, tá? Então essa parte aqui ele vai limpar tudo. A mesma coisa aqui para os ícones, tá? Eu tenho que pintar também os ícones na cor que eu quero. Então que seria essa cor original aqui, certo? E aqui, ó, ele vai ocultar o grupo clientes e também o grupo desempenho. Então ele vai ocultar esses caras aqui. Então basta eu ativar ele aqui e aqui em desempenho também vou ativá-lo, tá?
E aí nós podemos testar ele. Eu vou clicar aqui em desempenho e olha só. E aqui eu clico em top clientes. Então ele limpa e em seguida ele exibe os dados de cliente. Ó, a mesma coisa aqui, certo? O que nós precisamos aqui agora é fazer uma pequena correção. Por quê? Se nós vermos aqui, ó, ele está funcionando legal. Porém, se eu tiver aqui nesse tópico, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar e ele vai exibir as imagens. Então, eu não quero que isso aqui aconteça. Para isso, nós vamos vir aqui e criar uma condição. Tá? Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Sempre que eu clicar aqui em top menu, eu vou querer que essa variável aqui, que foi declarada aqui em cima, do tipo public, seja igual a esse valor. E se eu tiver em desempenho, eu quero que ela seja igual a esse valor. Eu posso até fazer melhor, eu posso simplificar e colocar 1 aqui e aqui colocar 2. Então, eu vou ativar essa linha de código e essa outra linha de código aqui. Então, aqui dentro no final desse evento aqui, nós vamos criar aquela condição. Então, aqui, antes nós precisamos criar uma função aqui, né? Então, eu vou vir aqui embaixo. Seria essa função aqui. Essa aqui nós não vamos utilizar, eu vou apagar. Seria essa função aqui, verificar tópico. Tá? Então, nós vamos copiar ela e vamos executar ela aqui dentro. Aqui eu vou escrever call, nome da função. Lembrando que eu preciso declarar essa variável aqui, tá? Então eu vou excluir essa parte aqui. E tenho que declarar essa variável, então eu vou declarar ela aqui em cima. Aqui. Ela já está aqui, né? Ela já está aqui. Tá, então se der erro nós corrigimos lá. Então, voltar aqui e aqui nós vamos criar a condição. Então, se essa variável aqui for igual a 1, então eu estou dentro do top clientes, então não quero que ele faça nada. Já se eu estiver dentro do menu desempenho, ele vai exibir o resultado 2, então eu quero que ele oculte aquelas imagens. Então, para isso nós vamos aproveitar e pegar um código pronto aqui. Esse aqui pode ser esses 3 aqui. São as 3 imagens, né? Só que aqui ele está deletando, eu não quero que ele delete. Eu quero apenas que ele oculte. Então aqui no local de delete eu vou colocar visible igual a false, que seria esse cara aqui. Então eu vou simplesmente substituir aqui. E aí agora nós vamos testar. Então para isso eu volto aqui. E lembrando, aqui eu estou em clientes e aqui em desempenho. Então agora eu não quero que ele exiba aquelas imagens. Vamos testar. E olha só, ele não está mais exibindo as imagens. E se eu vier para cá, top clientes, e vier aqui, ó, ele não vai exibir mais aquelas imagens. Então está funcionando perfeitamente. Agora deixa eu dar uma melhorada aqui nesse design. Eu vou vir aqui em exibir. Eu vou deixar esses caras todos assim. Aqui eu vou arrastar para cá, vou desabilitar isso aqui e vou baixar um pouco aqui. Tá, então vai ficar mais ou menos nesse formato aqui. E agora sim, olha só, o nosso dashboard está pronto. Esses outros botões aqui eu não vou trabalhar, tá? O objetivo principal aqui era mostrar para vocês a manipulação desses objetos. Então agora vocês, se vocês chegaram até esse momento do vídeo, vocês estão hábeis a manipular qualquer objeto aqui e criar aí formulários personalizados, dashboards também personalizados com um design bem criativo, e vocês vão poder fazer essa manipulação aqui, tá? Bom, então esse aqui seria o final do nosso vídeo, pessoal. Eu vou deixar esse projeto aqui para download. Provavelmente, como ele ficou muito longo, eu vou dividir ele em 2 partes, então o download vai estar na parte 2. Então, mas mesmo assim eu peço que vocês assistam tudo, caso vocês queiram realmente aprender, e que vocês deixem a contribuição de vocês. Então, like e digam alguma coisa aí nos comentários, tá? Só para estar reforçando esse trabalho aqui, tá? Então, eu fico por aqui e aguardo vocês no nosso próximo projeto.